Olá, galera do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar do empate contra o Palmeiras em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, os pedidos tradicionais do canal. Peço que deixe o seu like, se inscreva ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Bom, pessoal, partindo aí para a análise do jogo, o time que foi mandado a campo e conseguiu esse empate, que poderia ter sido vitória, viu? O desempenho foi bom, visto essa roleta russa que o Cruzeiro vem fazendo aí com seus desempenhos. Daqui a pouco eu explico sobre isso. Mas o time mandado a campo foi o seguinte: Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba e o Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Aí entraram no decorrer do jogo o Arroio no lugar do Wanderson, depois daquela entrada criminosa do Gustavo Gomes. E o Gustavo Gomes ainda tem a pachorra de reclamar que tomou amarelo, sendo que ele era para ter sido expulso, ou seja, ficou no campo fazendo hora extra. O Jonathan Jesus entrou, ainda mais depois da expulsão do Fabrício Bruno. Uma expulsão também, na minha visão, equivocada. E lá no fim do jogo entrou o Eduardo. Olha, a partida foi ruim não, cara. Se levar em consideração que o time foi prejudicado, extremamente prejudicado com 10 minutos, porque o Cruzeiro era para ter jogado esse jogo com um a mais desde os 10. Desde os 10, isso tem um impacto gigantesco. Eu não gosto, eu não, assim, eu gosto, até eu venho aqui, comento arbitragem e tal, mas eu não gosto quando eu tenho que comentar arbitragem dessa forma que eu vou comentar. Porque é uma falta de capacidade enorme do árbitro de ter o mínimo entendimento das coisas, de ter o mínimo entendimento do que ele tinha que ter feito. Parece que desconhece a regra do esporte. Parece que desconhece o que faz há tanto tempo, já que o Rafael Klein está aí tem tanto tempo, né? E nem é tão ruim, quanto se pinta, mas a partir de agora, cara, não tem como não lembrar desse fatídico jogo, dessa palhaçada que esse senhor fez. Isso é no mínimo uma brincadeira de muito mau gosto, sabe? Mas assim, um time que, igual o Cruzeiro fez 4 jogos aí, né? Dois contra o Flamengo, 2 contra o Palmeiras, e jogos muito bons. Não perdeu para esses times, né? Deixar muito claro. Ganhou os jogos como mandante, empatou em 0-0 como visitante. Partidas boas, partidas de boa competição, de boa concentração, tendo, né, o foco, o objetivo de buscar o jogo, de tentar ganhar o jogo, mas é atrapalhado, né? Quando o jogo contra o Flamengo foi atrapalhado pelo senhor Ramon Abate Abel, eu vim aqui e falei isso. No jogo contra o Palmeiras foi atrapalhado pelo Rafael Klein, sabe? E curiosamente 2 jogos em que nós fomos visitantes, né, e que sabe-se muito bem que tem uma pressão em cima da arbitragem, né? Mas você olha, o Cruzeiro teve a oportunidade, o Arroio bateu uma falta muito bem cobrada, muito bem cobrada. O problema é que o Carlos Miguel é gigantesco, mas uma falta muito bem batida, né? Talvez para ela ter sido um pouquinho melhor, um pouco mais para o lado ali esquerdo, teria sido assim o ideal, né? Aí seria um belíssimo gol, mas infelizmente não foi nesse nível de perfeição, talvez. É, claro que o Cruzeiro deu alguns espaços e tudo mais, mas nada que foi incorrigível, sabe? O Maurício teve oportunidade, apareceu algumas vezes na área, meio que fazendo uma diagonal para tentar uma finalização, mas quando ia tentar alguma coisa estava pressionado. O Vitor Roque não conseguiu fazer tanta coisa assim. O Vitor Roque mais se jogou em campo do que jogou bola de fato, né? Toda hora que você olhava, o Vitor Roque tomava um encontrãozinho e estava se atirando em campo, parecendo que tinha levado uma pancada extremamente enorme e tudo mais. Mas isso faz parte do método do Palmeiras. Cruzeiro, antes da expulsão do Fabrício Bruno, ainda teve chance com o Arroio de novo. Parou no Carlos Miguel. O Carlos Miguel foi o grande destaque do Palmeiras. Se não fosse um goleiro um pouquinho
talvez menor e ou pior, o Cruzeiro tinha conseguido sair com a vitória desse jogo, né? E, claro, aí tem o lance da expulsão do Fabrício Bruno, que eu não concordo também. O Fabrício Bruno toma um trançapé. Não é o Fabrício Bruno que põe o pé na direção do jogador do Palmeiras. O jogador do Palmeiras que encontra o pé do Fabrício Bruno, cara. O Fabrício Bruno passou à frente do jogador. Se o jogador do Palmeiras desacelera um pouquinho, o Fabrício Bruno passa e ele seguia com a bola. Quem dá um encontrão em quem ali não é o Fabrício Bruno, o jogador do Palmeiras. É o jogador do Palmeiras, o Fabrício Bruno. Mas é aquela. O árbitro marcou, tem que dar amarelo. Porque aquilo ali é falta para amarelo, já que ele marcou a falta para o Palmeiras. Né? Marcou a falta para o Palmeiras. Vai ter que dar amarelo. Fabrício Bruno já tem. E no próximo jogo contra o Vitória, o Cruzeiro vai com a zaga reserva, né? Porque se eu não estou muito enganado, o Djalma tomou um terceiro amarelo. E aí sim, por invencionice. Né? Por invencionice da arbitragem. Uma coisa por causa de um contato com o Vitor Roque dentro da área ali, depois que a jogada já tinha finalizado, o Vitor Roque estava fazendo graça. Aí não precisava ir lá ter feito aquilo também, mas o árbitro também podia ter ponderado, vai, na boa. E assim, depois o Palmeiras não teve tanta chance depois dessa expulsão, assim, teve o lance da falta, né? O Andrés bateu, teve um lance do Alan, teve um lance, se eu não me engano, do Maurício. E não foi essa coisa toda, não foi um negócio avassalador, ataque contra a defesa e tal. E eu acho que ali, depois da expulsão, o Cruzeiro teve a chance mais clara de ganhar o jogo, que foi pelos pés do Caio Jorge. Igual, eu considero esse resultado bom e ruim. Bom pela circunstância, tivemos um jogador expulso e tudo mais, o árbitro fazendo o show dele, né? Porque a arbitragem da CBF é acostumada só a fazer show, né? Mas assim, o Cruzeiro teve a chance de ganhar o jogo aí. E por isso que eu acho ruim assim, o resultado, né? Por mais que eu ache ele bom e tal, pelo empate e tal, pelo desempenho do time. Mas é ruim pela essa possibilidade. Por ter ficado tão próximo de ganhar a partida. Sabe? O Cruzeiro ficou muito próximo de ganhar esse jogo. Porque você olha o lance, o Caio Jorge está de frente pro gol. Talvez, assim, escolheu o pior movimento, que é meio que chapar ela reto, né? Talvez se ele tenta direcionar ela para o outro canto, conseguiria fazer o gol e tudo mais, dando assim a vitória e voltando a marcar aí, depois de um tempo sem fazer gols e tudo mais. Mas assim, aí é o que eu falo, né? Da minha cadeira aqui, é muito fácil eu fazer a análise, porque eu vou ver o lance na velocidade normal, vou ver o lance em câmera lenta, eu entro no YouTube, eu consigo alterar a velocidade do vídeo, principalmente no ângulo mais favorável para mim e conseguir fazer uma análise melhor. Lá no momento, talvez a decisão que ele pensou ser a melhor fosse escorar ela reta, porque talvez o goleiro meio que pularia. Essa bola talvez passaria por baixo do goleiro. Não foi o caso. O Carlos Miguel não tomou essa decisão, né? O Carlos Miguel talvez pensou que ele daria esse tapa reto na bola para ela entrar como ele estava de frente, né? Daria o tapa reto para ela entrar no canto que ele já estava. Então por ali ele ficou, né? Se talvez entra com a parte externa do pé, ou seja, para bater do lado de fora e direcionar essa bola para o canto esquerdo, talvez teria sido o melhor caminho. Mas eu não, porque assim, o Caio Jorge tem um negócio, né? Finaliza e cai no chão. Eu não sei se ele conseguiria dar a direção correta para a bola. Talvez ele batesse com o lado externo e ela, em vez de ir para o gol, ela sairia lá do outro lado, né? Aí fica essas possibilidades de análise. Mas não tem jeito de passar batido falar da arbitragem. Cruzeiro fez 5 jogos nesse mês de outubro. Flamengo, Sport, Atlético, Fortaleza e Palmeiras. Pelo menos 4 a gente tem assunto de arbitragem para falar. Contra o Flamengo, o que o senhor Ramon Abate-Abel fez foi sacanagem. Contra o Sport tem, e tem motivos sérios para reclamar da arbitragem daquele jogo. O Sport teve um contra-ataque impedido por um lance que eu acho que nem falta foi.
E o Sport sairia na cara do gol, assim, com a possibilidade de fazer o segundo ali no segundo tempo e tudo mais. O Sport reclama um pênalti também, eu vou ser sincero, eu precisaria rever o lance. Mas, assim, o Sport teve algumas possibilidades dentro daquela partida ali. E principalmente essa que eu citei do contra-ataque, o árbitro atrapalha e atrapalha muito. Eu acho que nem falta para nós foi, sendo muito sincero. Contra o Atlético, não preciso nem lembrar, né? O lance que a bola encosta no pé do Dudu, vai para fora, o Atlético ganha escanteio e no escanteio o Atlético empata o jogo, né? E contra o Palmeiras teve esse escárnio que o senhor Rafael Klein fez. Eu acredito que se voltar lá e dar uma olhada, porque assim, como eu me prendi muito no resultado do jogo contra o Fortaleza, eu acredito que se voltar e analisar bem o jogo, tem coisa de arbitragem para ser analisada ali, tanto a favor do Cruzeiro quanto a favor do Fortaleza. Mas como eu me prendi muito ao resultado, acabei não prestando muita atenção nisso. Sendo muito sincero, assim, não teria problema aqui, igual foi, eu falei contra o Sport, que o Sport, eu acho que o Sport foi prejudicado. Contra o Palmeiras, o Cruzeiro foi extremamente prejudicado. E me assombra muito o discurso do Abel Ferreira. Eu não sei nem porque que me assombra, mas vamos lá. Me assombra muito o discurso do Abel Ferreira de, não, às vezes o time é prejudicado, às vezes o time é favorecido. Porque assim, essa coisa, essa, digamos, esse lado do Abel Ferreira de contemporizar as coisas, só aparece quando o time dele é favorecido. Porque se aquele lance do Gustavo Gomes acontece de forma contrária, ou seja, é o zagueiro do Cruzeiro, Fabrício Bruno ou Vijalba, fazendo aquilo com com o Maurício, por exemplo, certamente o jogador do Cruzeiro ia ser expulso, né? Porque aí você inverte a coisa, o jogador do Cruzeiro ia ser expulso. Mas se não fosse, se acontecesse do mesmo jeito que aconteceu, o árbitro fosse no VAR, o jogador tomasse o amarelo, o Abel ia fazer coisas ali, assim, que ia ferir não só o Código Penal, mas a Constituição, ia fazer de um tudo. Ia fazer um escarcéu na beira do campo, ele e a comissão técnica dele, sabe? É um absurdo. E assim, é muito bom quando ele. É muito bonito quando ele reclama quando é contra o time dele. Quando a coisa desfavorece ele. Mas quando ele é favorecido, ele vem contemporizar. Não, o Flamengo já foi ajudado, o Palmeiras, que não sei o que e tal. Aí ele vem nesse discurso hipócrita. Isso é um discurso hipócrita, sabe? E eu acho assim, tem que começar a reconhecer as coisas. Eu vi gente falando de falta de caráter, né, de reclamar da arbitragem e tudo mais, e da forma com a qual o Cruzeiro designou a lesão do Wanderson. Porque o Wanderson está fora da temporada por causa da lesão ocorrida no lance da entrada do Gustavo Gomes. A lesão do Wanderson é na perna esquerda, né? Aí o povo tá assim, não, é muita falta de caráter falar que foi devido à lesão, devido à entrada. Gente, vocês entendem como é que é o funcionamento do corpo? O Wanderson estava correndo. A perna dele é atingida. Essa aqui vai sofrer uma sobrecarga. Essa sobrecarga pode distender o músculo. Essa sobrecarga pode romper ligamento. Porque essa perna aqui que foi atingida, ela não está no chão mais. Ela não tem força, ela não está fazendo força no solo para equilibrar com o peso e a força que essa perna está fazendo. Essa sobrecarga que essa perna está sofrendo, ainda mais no solo, que não é natural, nada contra o gramado artificial, mas assim, não é de hábito dos jogadores do Cruzeiro, ou seja, tende a escorregar um pouquinho, essa sobrecarga aqui pode gerar uma lesão, como gerou. Porque o Wanderson estava em alta velocidade. E sim, eu não vou falar que o Gustavo Gomes tem que tirar a perna e tudo mais, porque ele era meio fisicamente impossível ele fazer isso. Eu vi jornalista comentando essa questão aí também. Pô, é fisicamente impossível o Gustavo Gomes tirar a perna. Eu acho que o que tem que ser debatido não é se o Gustavo Gomes tinha condição ou não de tirar a perna. Acho que esse ponto não tem que ser debatido. O que eu acho que tem que ser debatido é a intensidade e a necessidade dele de fato ter entrado daquela forma.
Não precisava. Aquilo ali lesiona um companheiro de profissão, cara. Aquilo ali lesiona um atleta. Aquilo ali lesiona a pessoa, cara. Não estamos falando só do atleta e tudo mais. Você pode ter as críticas que você quiser ao Wanderson, mas aquilo ali prejudica a carreira e o ano de um atleta, de um colega seu de profissão, Gustavo Gomes. Aquilo ali, se a perna do Wanderson tá presa no chão, se ela tivesse presa no chão, se ela tivesse presa ao solo, ia acontecer o pior, cara. Ah, mas pegou na bola. Não importa. Não importa que pegou na bola. Não importa. A força, a intensidade é totalmente desproporcional e desnecessária. Aquilo ali arrebenta o cara, velho. Acabou com o ano do cara, irmão. Ah, pô, não sei o que e tal. Eu vi gente, infelizmente isso existe. Falaram isso do Marquinhos também, eu não concordo. Falando que a ausência é reforço. Não é, gente. O que o cara perca a posição pela falta de desempenho. Pela falta de desempenho com a bola no pé. Agora, perder a posição do jeito que o Marquinhos, perder a possibilidade de jogar, que o Marquinhos perdeu, ou perder a posição igual o Wanderson perdeu, isso não existe, gente. São lesões graves, né? E assim, me assombra o Gustavo Gomes reclamar do cartão amarelo. O Gustavo Gomes reclamou do cartão amarelo, cara. Ele tinha que ajoelhar, beijar os pés do Klein e agradecer que ele ficou em campo. Esse cara não poderia ter. Esse cara tinha que ter saído preso. O que ele fez é algo absurdo. Não tem necessidade daquela coisa. Ele poderia ter entrado de outra forma. Sabe? De uma forma. Não precisa ser levinho, não. Não precisa entrar fofo, não. Mas daquela forma ali não precisa. Porque se é o ponto inverso, ou seja, o jogador do Cruzeiro fazendo aquilo com o jogador do Palmeiras, o mundo tinha acabado domingo. O Abel tinha acabado com o mundo. O Abel, o Gustavo Gomes, a comissão técnica do Abel, o banco de reservas do Palmeiras, tinha acabado com o mundo. Ué. Aí, de novo, o Cruzeiro... tem 10 dias que o Breiler Pires da ESPN falou que o Cruzeiro pode reclamar de arbitragem e tudo mais. Tem 10 dias. Mas passou 10 dias do jogo contra o Atlético. O Cruzeiro tem reclamação de novo. Passou pouco mais de 10 dias antes do jogo contra o Atlético. O Cruzeiro teve reclamação contra o Flamengo. Pouco mais de 10 dias teve contra o Atlético. 10 dias depois teve contra o Palmeiras. E assim, se você fizer a análise que eu fiz ainda, o Sport vai ter reclamação, e reclamação correta, do que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro aqui no Mineirão. Ou seja, 4 de 5 jogos, o assunto foi arbitragem. E se calhar ainda, o assunto contra o Fortaleza também vira arbitragem. Tem coisa de arbitragem para comentar. Não tá dando, gente. A arbitragem brasileira não tá dando. E aí, sai a informação, o Cruzeiro divulgou, né, no Instagram, no Twitter, em todos os locais, que o Wanderson tá fora da temporada. Mas para a CBF, a rodada foi limpa. O Rafael Klein acertou na decisão dele de dar só amarelo. Ah, para aí, gente, na boa. Sabe, na boa mesmo, não dá. Não dá. Isso é um escárnio. É um escárnio, é um absurdo. Aí, fala em solo, eu tava aqui, né, fazendo a explicação do negócio do solo e tudo mais, da perna tá fixa no solo e tal. O Palmeiras reclama de um gol muito bem anulado, porque o Palmeiras não conhece a regra. Você conhece, né? Mas o Palmeiras tem um método do Palmeiras, que é tudo, seja a favor ou contra, reclamar. Tudo. Se deixar, cerca o árbitro e faz um escarcéu dentro do campo. O método do Palmeiras é esse. Favorecendo ou não o Palmeiras, eles vão reclamar. Seja no Brasileiro, no Copa Brasil, no Paulista, na Libertadores, onde for, eles vão cercar o árbitro e o árbitro vai parecer uma criança no meio de adulto. Porque também o árbitro tem um porém. Ele não faz contra o Palmeiras, não se segue a regra da questão do capitão falar. Ele não afasta, todo mundo do Palmeiras reúne em cima do árbitro e bota a banca, papapá. Se é os outros times fazendo isso, os jogadores tomam amarelo. O Palmeiras não acontece isso. Os jogadores podem reunir, faz o árbitro parecer uma criança.
O gol do Palmeiras é muito bem anulado. Porque é o seguinte, o Cássio faz a defesa e ele volta para puxar a bola. Naquilo que o Cássio põe a mão na bola, em cima da bola, e a bola tá tocando solo, acabou, a posse é do goleiro. A regra diz lá qualquer superfície. Mas eu tô falando do solo, do gramado, que era onde a bola estava tocando antes do Cássio pôr a mão nela. O Cássio pôs a mão ali, acabou. A posse é do goleiro. A posse é do goleiro. Ponto final. Não, aí vem o Sousa, tira a bola do Cássio e faz o gol. Beleza. Mas assim, já não valia. Já era falta. Porque você tirou a bola da posse do goleiro. Você cometer esse tipo de infração é falta. O árbitro marcou em campo. Isso foi talvez a única coisa que ele acertou. E me surpreende ele saber isso. Me surpreende o árbitro olhar e saber que ali era uma infração a favor do Cruzeiro. Né? Que é capaz que se ele deixasse passar e fosse no VAR, ele marcaria o gol. Que é uma coisa assim, impressionante o que foi feito nessa partida. Então assim, dado todo esse contexto, o empate não tá ruim. Claro, aí cabe aquela análise que eu fiz do lance do Caio Jorge e tudo mais. Poderia ter ganhado? Poderia ter ganhado. Mas, pô, empatou e desempenhou bem, né? Ainda mais ali depois do lance dos 10 minutos do primeiro tempo, a coisa poderia ter dado uma desandada. Eu ainda acho que o Cruzeiro desempenhou bem. E assim, mesmo com a expulsão do Fabrício Bruno, o Cruzeiro foi bem também, sabe? Então, ter essa consciência aí, mas ainda assim achar muito ruim o que foi feito, porque causa um prejuízo, cara. O Cruzeiro poderia ter chegado a 59 pontos, sabe? Não é nem questão de voltar à disputa ali com Palmeiras e Flamengo e tal, é a questão de se aproximar do grande objetivo que é o retorno para a Libertadores em 2026. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro foi muito atrapalhado. De novo. De 10 em 10 dias, o Cruzeiro está sendo atrapalhado pela arbitragem, né? E outra coisa, falaram isso e eu não discordo muito, não. O Cruzeiro é um time que jogava com muita intensidade, marcação muito firme, muita pegada e tudo mais. E depois de um tempo pra cá, esse tipo de jogo do Cruzeiro passou a ser amarelado com muita facilidade. Alguns outros times fazem a mesma coisa e os jogadores não são amarelados. Mas o jogo do Cruzeiro passou a ser amarelado com muita facilidade e muito cedo. O que atrapalha, velho. Você precisa fazer marcação. Você vai fazer marcação no futebol, gente? Marcação no futebol tem contato. Aí não tem como. Não tem como. Não tem como deixar passar, sabe? A marcação no futebol, os caras vão ter contato um com o outro. Aí você já tá amarelado. Você faz um contato de falta para amarelo, você vai expulso. O cara vai começar a tirar um pouco o pé ali nessa questão, né? Aí começa a afrouxar um pouco a marcação e tudo mais. Mas fazia muito parte do jogo do Cruzeiro, a intensidade e até mesmo o contato que era necessário. É necessário e ocorre natural, de forma natural. Nas divididas, nas entradas, nas disputas de bola, né, no caso. Então, assim, também tem esse detalhe que tá passando batido aí. Eu acho a diretoria do Cruzeiro muito inerte quanto a isso. Porque já não é primeiro. Em um mês, 3 jogos totalmente influenciados pela arbitragem, de forma totalmente desfavorável a nós. E, assim, aí é óbvio que tem a questão do jogo do Sport, mas aí o Sport já fez a reclamação dele para lá. Eu não vou tratar daqui do Sport, porque eu sou cruzeirense e o canal, o vídeo é sobre Cruzeiro, beleza? Mas eu acho que, ainda colocando um todo, né, na ponta do lápis, tal, e um resultado bem tranquilo e ok, dado o contexto todo do jogo e a pataquada toda que o árbitro montou para a partida. Bom, pessoal, passando para encerrar o vídeo, né, fazendo aquela parte tradicional onde eu falo das camisas, e é a última vez que eu faço essa parte. Afinal de contas, eu cheguei ao final do que eu tenho aqui de camisas, né?
E essas aqui são as duas únicas réplicas que eu tenho na coleção, né? São assim, camisas até muito bem feitas, sabe? Apesar que essa aqui tem algumas críticas, essa questão desse vermelho meio desbotado e tudo mais. Mas são camisas muito bem feitas. Essa camisa que eu tô com ela é uma camisa de 96. Tem uma foto do Osmar Ladeia, que é o Darley e o Dida. O Dida tava com essa camisa. O Dida utilizou esse modelo assim nessa partida contra o Grêmio. Foi 2-1 pro Cruzeiro, se eu não estou muito enganado. Estou tentando lembrar a rodada. Não sei se 30ª, 13ª ou 14ª rodada. Entre a 12ª e a 14ª rodada ali. Da primeira fase do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vencido pelo Grêmio. Então, assim, a camisa interessante, legal, dessas muito diferentonas, assim. Traz esse símbolo do Palestra, e de fato existe isso na camisa. Esse símbolo antigo do Cruzeiro, né, o fechadão e tudo mais, com o Cruzeiro Esporte Clube e o Belo Horizonte embaixo. O modelo da Finta, foi o último ano que a Finta forneceu o uniforme do Cruzeiro, traz esse autógrafo do Dida. Aqui nessa réplica, esses elementos, o escudo, Finta, o Dida, Energil C, a logo da Finta, nas costas o número, o patrocínio da Energil C, são sublimados, ou seja, estão no tecido, não tem relevo nem nada, que é, por exemplo, uma pintura causaria. Tem aquele acolchoado aqui no cotovelo, que era tradicional dessas camisas de goleiro. Eu passei aqui uma vez de 96 também, uma verde, toda verde, mostrando, e tinha o acolchoado no ombro também, aquela anterior que eu já mostrei aqui. E aqui está no manequim, é de 97, ano aí da conquista da Libertadores. Essa sim, os detalhes são pintados. O Energil C, o número 1, a logo da Hummel e as estrelas são pintadas nas costas, a mesma coisa. Então assim, são modelos aí que relembram, né, bons anos aí do Cruzeiro. 96, a conquista da Copa do Brasil em cima do Palmeiras, com um grande destaque para o Dida. E 97, destaque para o Dida novamente, com a conquista da Libertadores. Muito importante aí na nossa história, beleza? Então assim, são réplicas, deixando muito claro, são réplicas. Eu tenho consciência disso antes que apareça, não é original. Eu sei que não é original. Comprei porque foi o que eu tinha condição de comprar desse tipo de modelo de camisa. Os tecidos são bem diferentes do que são os tecidos da original, são tecidos lisos e tudo mais. As originais têm alguns detalhes diferentes, digamos assim. Beleza? Bom, pessoal, cheguei ao final de mais um vídeo. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. A partir dos próximos vídeos teremos mudanças aí na forma de como eles são compostos, né? Então, essa última parte que você viu aí das camisas, ela não existirá mais, porque já não vai calhar de tanta explicação assim, porque começa a repetir as camisas e agora talvez eu passe a usar mais aquilo que dê mais assim vontade e tudo mais. Talvez vai ter vídeo aí repetido, só com a ordem invertida, né? Às vezes a camisa que tava no manequim num vídeo eu vou estar com ela, e a que eu tava com ela vai estar no manequim. E alguma coisa mais ou menos nesse sentido, beleza? Então tem mudanças aí pelo caminho. Acho que o resultado, agora, né, fazendo um arrazoado final aqui, acho que o resultado contra o Palmeiras é bom. Poderia ter sido melhor, mas dada a pataquada do árbitro, é um bom resultado, trazer um pontinho e manter essa marca aí de não perder nem para o Flamengo, nem para o Palmeiras durante o campeonato de 2025. Próximo jogo é contra o Vitória no sábado, às 4 horas da tarde. Vamos ver o que o Cruzeiro consegue fazer, né? Ver se o Cruzeiro consegue retornar aos bons desempenhos, às boas atuações e, consequentemente, pontuar, né, de forma cheia. O Cruzeiro precisa pontuar de forma cheia
até para facilitar o retorno aí para a competição da Libertadores em 2026. No mais é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e todas. Agradeço novamente você ter vindo comigo até o final desse vídeo. Peço que deixe o seu like, caso ainda não tenha deixado. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações. E compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!